amantes do idioma, tudo bem com vocês? Eu sou Ismael, sou seu English Teacher e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como se usa some e any, são determinants of indefinite quantity. Muito simples, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender como funciona toda essa estrutura. Bom, então vamos falar sobre o uso do some e do any. Mas vamos para o vídeo, vamos aprender a usar esses some e any. Vamos nessa. Então, como é que funciona a coisa aqui? Ó? Veja só. Some, vamos começar com some, tá? Some a gente usa, e lembrando que é some, tá? Não é some não, tá ok? É some. Nós usamos some, a gente dá essa travada, some. Usamos sums em sentenças afirmativas. A gente vai falar de três formas: afirmativa, interrogativa e negativa, tá? Para vocês entenderem como é que funciona. Então, some usamos de forma afirmativa, ok? Na forma afirmativa. E sendo que some, tanto some e any, possuem os mesmos significados, em tese, né? Mas vocês vão entender aqui que a gente vai trabalhar eles significam algum, tá? Ou alguma. E também no plural, alguns, tá? E algumas. É tanto plural quanto singular, ok? Não vai ter, vai ser sempre some ou any, dependendo de como a gente vai usar. Então, algum, alguma, alguns, algumas, plural, some, ok? Como é que funciona? Em sentenças afirmativas. Toda vez que você for usar sentenças afirmativas com some, no caso com alguma, você vai usar o some. For example, vou deixar um exemplo aqui para vocês. Ó. You'll find out the truth someday. Você descobrirá a verdade algum dia, ok? Algum dia você descobrirá a verdade. Eu poderia inverter. Someday you'll find out the truth. Dá na mesma, ok? Então, esse é um dos exemplos, uma sentença afirmativa, não tem negação, não é também interrogativa. Não estou fazendo uma pergunta, eu estou afirmando. Então, toda vez que eu usar, no caso, algum ou alguma, alguns ou algumas, eu uso some na afirmativa, ok? Sentença afirmativa, a gente usa some, beleza? There are some books on the table. Né? Há alguns livros na mesa. Então, temos mais outra sentença afirmativa e eu usei some, porque eu estou afirmando. Não estou perguntando, não estou interrogando, não estou negando. Então, tá aí. Sempre que você for usar some, no caso, algum ou alguma, alguns ou algumas, use some quando for afirmativa a sentença, tá? Vamos partir para o outro. Lembrando o seguinte, não limite o seu conhecimento que some é só isso, tá? Algum, alguma, alguns, algumas. Em alguns casos, some também pode significar pouco, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, tá? Mas é importante que você nunca limite o seu vocabulário a uma palavra só. Não faça isso. Sempre procure saber o significado a mais que aquelas palavras têm. Mas aqui a gente está trabalhando mais isso, né? Como estamos falando de determinants of indefinite quantity, nesse caso a gente trabalha aí alguns, algumas. Tratando agora do any, né? Any eu deixei um pouco por último porque ele vai ter duas formas e vai mudar. O que é que ocorre? Falando do any, deixa eu puxar uma travessa para cá. Melhor, né? Aqui, tá bom aqui. Any a gente usa em dois casos, tá? Vou botar até aqui. Aqui mesmo. Any a gente usa na interrogativa. Interrogativa e na negativa. Ok? Primeiro vou falar sobre a interrogativa. Na interrogativa, any vai significar o mesmo que significa em some, tá? Na interrogativa. Só que o que você vai fazer não muda. Vai ser o mesmo significado. Porém, você vai interrogar.
Por exemplo, pegando o exemplo que eu dei aqui, você descobrirá a verdade algum dia. Vou fazer essa mesma questão aí, ó. You'll find out the truth any day. Você descobrirá a verdade algum dia? Então, percebe que, como aqui é uma pergunta, eu não uso some, eu uso any, entendeu? Para ter o mesmo significado. Pegando aquele mesmo exemplo também que eu dei ali do There are some books on the table. Se eu for fazer uma pergunta, eu vou fazer aqui, ó. Are there any books on the table? Então, não uso some, porque é interrogativa, ó, é uma pergunta. Então, eu uso any. Basicamente é isso. Quando agora também a gente tem um exemplo aqui que eu vou dar da negativa, né, que any vai virar agora nenhum ou nenhuma, tá? O significado de N na negativa é nenhum ou nenhuma. Então, eu posso dizer assim. Negativa, tá? There aren't any cars outside. Ou seja, não há nenhum carros lá fora. There aren't any cars outside. Não tem nenhum carro lá fora, tá? Nenhum. Na negação, o N vai virar nenhum, entende? Então, você pode usar N na negação e na interrogativa. E some, que é o mais simples, você usa na afirmativa. Então, é muito simples, entendeu? Quando você for querer falar algo, você nega e usa o N, entende? Então, não basta só colocar o N ali. O N tem que ser na negação. Existem casos que o N pode ser usado na afirmativa? Sim, existe. O N pode ser usado na afirmativa também, porém ele vai mudar de significado. Assim como na negação ele vira nenhum, na afirmação ele vai virar qualquer, entende? Então, o significado de N, quando você afirma algo, você não está perguntando ou negando, ele significa qualquer. Por exemplo, você vê, N, eu sei fazer qualquer coisa. I know to do anything. Está na afirmativa, então eu sei fazer qualquer coisa. Eu vou escrever para vocês aqui, para vocês terem ideia de como é que é isso, tá? I know to do anything, tá? Anything. Eu sei fazer qualquer coisa. Então, quando eu coloco ele na afirmativa, ele tem esse sentido de qualquer, ok? Então, na afirmativa, N significa qualquer. Na interrogativa, N vai ter o significado de algum, ou algumas vai ser igual some, só que na interrogativa, algumas. E na negação, ele vai significar nenhum, tá? Nenhum. É assim que a gente usa esses, no caso, some e N. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Não deixa aí de acompanhar os vídeos, como eu falei, tem vídeos aqui toda semana. E é isso. Até o próximo vídeo e te vejo até lá. See you guys. Bye bye.